Olá! Começamos uma série, O Evangelho é o Fundamento. Nós havíamos preparado aí o roteiro para um vídeo sobre o Evangelho como fundamento da oração. Até compartilhamos essa mensagem recentemente, e em vários pontos. Mas eu tenho percebido que esses pontos precisam ser apresentados devagar, senão a gente não digere. É como uma festa de casamento em que tem tanta opção que você não sabe o que você come. Então, por esse motivo, a gente vai dividir aquela reflexão sobre o Evangelho como fundamento da oração em alguns vídeos, tá? O nosso texto fundamental vai ser Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 23 ao 31. A nossa meditação de hoje será em Atos 4, 23. O nosso tema, a oração é a expressão da vida em comunidade. A oração conduz à igreja. Vamos ler o texto. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Pedro e João foram usados por Deus para curar um homem coxo, pregaram o evangelho e foram levados pelas autoridades judaicas para interrogatório. Foram ameaçados e foi dito a eles que não deveriam mais pregar o evangelho, não deveriam pregar em nome de Jesus. Então, Pedro e João, com ousadia, disseram o seguinte: julguem vocês mesmos, convém servir a Deus ou aos homens, convém obedecer a Deus ou aos homens. E nesse contexto, os principais sacerdotes e os anciãos, sob o peso da opinião pública, soltaram os apóstolos, Pedro e João. O que o Pedro e João eles fazem logo que são soltos? Eles vão ao encontro dos discípulos. Eles vão ao encontro da igreja. Eles se juntam à comunidade. E quando eles se encontram, a primeira coisa que eles fazem é orar. Porque a oração une as pessoas. A oração, ela conduz as pessoas a andarem no mesmo espírito, a andarem em comunidade. Em João, no capítulo 6, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele orienta que quando você orar, você deve ir sozinho para o teu quarto. Ali Jesus não está ensinando que você deve orar apenas sozinho no teu quarto, por um motivo muito óbvio. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele está orando junto com os discípulos. Ele está ensinando os discípulos a orar. E ele diz, Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, a oração, ela é tanto expressão da fé do indivíduo, da pessoa, quanto é expressão da fé da comunidade. E a oração, ela conduz a pessoa à comunidade dos discípulos, à comunhão do corpo de Cristo. Oração que não conduz à comunhão da igreja tem algo de errado e algo estranho. Oração que não conduz à comunhão da igreja tem algo de estranho nesse negócio. Tem muitos movimentos hoje em dia no nosso país que pregam que igreja não presta e tudo é ruim. É claro que tanto na vida pessoal quanto coletiva, você sempre vai encontrar problema na vida das pessoas. Mas o fato é que a oração, segundo o Evangelho, ela vai nos conduzir a uma vida na presença de Deus pessoalmente e a uma vida na presença de Deus coletivamente, como corpo de Cristo, como igreja. O desejo de orar naquele momento conduziu Pedro e João à presença dos discípulos. No verso seguinte, eles já começam a orar. Então, que Deus te abençoe e que o Evangelho alimente a tua mente e o teu coração. Que o Evangelho renove a tua vida. Que o Evangelho te dê parâmetro em todas as coisas. E que o Evangelho te conduza a uma vida de oração segundo a palavra de Deus. Uma vida de oração pessoal e uma vida de oração comunitária. Não para se aparecer, como Jesus ensina em Mateus capítulo 6, mas para que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre estar buscando
essa bênção e essa dádiva de orarmos juntos com alguém, orarmos juntos com os irmãos e as irmãs, em nome de Jesus. Amém.